Você já parou para pensar que nem toda derrota é por falta de força? Às vezes, o que impede a vitória é a falta de santidade. E aquilo que está escondido pode estar custando muito caro. Hoje, vamos mergulhar na história de Acã, em Josué capítulo 7. Uma história que nos ensina como um pecado secreto pode paralisar um povo inteiro. Imagine a cena. O povo de Israel está em êxtase. As muralhas de Jericó, uma fortaleza impenetrável, acabaram de ruir pelo poder de Deus. Foi uma vitória milagrosa, um sinal claro da presença e do favor divino. Depois de anos de escravidão e peregrinação no deserto, eles finalmente estavam conquistando a terra prometida. A moral estava no topo. A fé estava renovada, e a confiança em Deus era inabalável. O próximo passo parecia simples. Uma cidade pequena chamada Aiu, que poderia dar errado. Mas, antes da queda de Jericó, Deus havia dado uma ordem muito específica. Tudo o que estava dentro da cidade era consagrado à destruição. Ninguém deveria pegar nada para si. O ouro, a prata e os utensílios de bronze e ferro deveriam ser separados para o tesouro do Senhor. Era uma regra de santidade, um teste de obediência. A primeira cidade conquistada seria uma oferta completa a Deus, um reconhecimento de que era Ele quem lhes dava a vitória. A ordem era clara. Não toquem, não peguem. Não guardem nada para si. Era uma questão de honra e submissão ao Deus, que os estava guiando. No meio da euforia da vitória, porém, o homem chamado Acã tomou uma decisão que mudaria tudo. Enquanto caminhava pelas ruínas de Jericó, seus olhos foram atraídos por algo brilhante. Ele viu uma linda capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos. A cobiça encheu seu coração. Naquele momento, a voz de Deus a ordem clara. O compromisso com a comunidade, tudo isso se tornou um sussurro distante. O desejo de possuir aquelas coisas gritou mais alto. Ele pensou que ninguém estava vendo. Numa decisão rápida, impulsionada pela ganância, ele pegou os objetos proibidos, correu para sua tenda, cavou um buraco no chão e escondeu o tesouro roubado, cobrindo-o com terra. Para ele, o assunto estava encerrado. O pecado estava enterrado, fora da vista de todos. Mas ele se esqueceu que não há nada que possa ser escondido dos olhos de Deus. Com um pecado de Acã escondido no meio do acampamento, Israel se prepara para a próxima batalha. Os espiões voltam da cidade de Ai com um relatório otimista. Não precisa ir todo o povo. Mandemos uns 2 ou 3 mil homens, e eles tomarão a cidade. Não canse todo o povo, porque os inimigos são poucos. Havia um excesso de confiança no ar. Depois de derrubar as muralhas de Jericó, Ai parecia um obstáculo insignificante. Eles subestimaram o inimigo, mas principalmente, se esqueceram de que a vitória não vinha da força deles, mas da presença de Deus. Então, cerca de 3 mil soldados israelitas marcharam confiantemente em direção a Ai. Mas o que aconteceu a seguir foi um desastre completo e inesperado. Os homens de Ai saíram da cidade e atacaram os israelitas com fúria. O exército de Israel, o mesmo que viu as muralhas de Jericó caírem, virou as costas e fugiu em pânico. 36 soldados israelitas foram mortos na retirada. A notícia da derrota se espalhou pelo acampamento como fogo. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. O medo, a confusão e a humilhação tomaram o lugar da fé e da coragem. A derrota inexplicável deixou uma pergunta no ar. O que deu errado? Por que Deus não lutou por nós? Essa derrota gerou uma crise espiritual profunda. Josué, o líder corajoso que substituiu Moisés, ficou arrasado. Ele rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor e clamou a Deus, em desespero. Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e nos destruíres? Era um lamento sincero. Uma busca por respostas no meio da dor e da confusão. Josué não entendia como o Deus dos milagres poderia tê-los abandonado. A resposta de Deus foi imediata e firme. Ele disse a Josué: levante-se. Por que você está aí, prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Violaram a minha aliança, que eu lhes ordenei. Pegaram coisas condenadas. Roubaram, mentiram e as esconderam entre suas bagagens. É por isso que os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. A resposta de Deus revela um princípio eterno. Deus não ignora a desobediência, mesmo que ela esteja escondida. Para ele, não existe pecado pequeno ou secreto. A santidade do povo era a condição para a presença e o poder de Deus entre eles. Um único homem pecou, mas Deus disse: Israel pecou. O pecado de um indivíduo contaminou toda a comunidade e bloqueou a bênção de Deus para todos. A vitória estava travada por causa de algo escondido. Deus então deu a Josué instruções precisas para expor o problema. O processo seria metódico, público e inegável. Deus não apontou o dedo diretamente para Acã. Em vez disso, ele ordenou que todo o povo se santificasse e se apresentasse na manhã seguinte, tribo por tribo. A tribo que o Senhor indicasse se apresentaria clã por clã. O clã, família por família. E a família, homem por homem. Imagine a atenção e a expectativa no acampamento naquela manhã. Tribo após tribo, a seleção divina foi se afunilando. Primeiro, a tribo de Judá foi escolhida. Depois, o clã dos Zeraitas. Em seguida, a família de Zabdi. O cerco estava se fechando. Finalmente, homem por homem, a sorte caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, da tribo de Judá. O processo divino trouxe à luz o que estava escondido nas trevas. Para Deus, nunca esteve oculto. A lição era clara. Você pode esconder seu pecado dos homens, mas nunca de Deus. Diante de toda a nação, Josué se dirigiu a Acã, não com raiva, mas com um apelo à verdade. Meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, e confesse. Diga-me o que você fez. Não esconda nada de mim. Pressionado pela evidência divina e confrontado publicamente, Acã finalmente confessou. É verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Eu os cobicei e os peguei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, com a prata por baixo. Sua confissão revelou a jornada do pecado. Ele viu, cobiçou, pegou e escondeu. Josué enviou mensageiros à tenda de Acã, e eles encontraram tudo exatamente como ele havia dito. O pecado escondido foi trazido e exposto diante de todo o povo. A consequência foi
severa e dolorosa. A lei de Deus era clara sobre a violação do que era consagrado. Acã, junto com sua família e todos os seus bens, incluindo a prata, a capa, a barra de ouro roubadas, seus filhos e filhas, seus bois, jumentos e ovelhas, foi levado ao vale de Acor. Josué disse: por que você trouxe esta desgraça sobre nós? Hoje, o Senhor trará desgraça sobre você. E todo Israel apedrejou Acã e sua família. E depois, queimaram tudo. O pecado, que começou com um olhar de cobiça de um único homem, trouxe um juízo devastador, não apenas para ele, mas para toda a sua casa. E causou a morte de 36 soldados inocentes. O vale, antes um lugar comum, foi nomeado Vale de Acor, que significa Vale da Perturbação ou Vale do Problema, um memorial permanente do alto custo do pecado escondido. Mas a história não termina em tragédia. Depois que o pecado foi confrontado, confessado e removido do meio do povo, algo mudou. A Bíblia diz que o Senhor se afastou do furor da sua ira. A comunhão com Deus foi restaurada. Imediatamente, Deus falou novamente com Josué, não com palavras de repreensão, mas com uma nova estratégia para a vitória. Ele deu a Josué um plano detalhado para derrotar a cidade de Ai. Com o obstáculo do pecado removido, o caminho para a bênção e para a vitória foi reaberto. O povo de Israel obedeceu. E desta vez, eles conquistaram. Ai, a derrota foi transformada em vitória, mas somente depois que a santidade foi restaurada. A lição é poderosa. Deus não expõe o pecado para nos humilhar, mas para nos curar e nos restaurar, para que possamos voltar a caminhar em vitória sob a sua bênção. A história de Acã nos deixa algumas lições muito claras e práticas. Primeiro, pecado escondido sempre se transforma em derrota pública. O que Acã pensou ser um segredo pessoal paralisou uma nação inteira. Segundo, a cobiça começa nos olhos, passa pelo coração e termina em ruína. O que parece um desejo inofensivo pode ter consequências devastadoras. Terceiro, a santidade não é um detalhe opcional na vida cristã. Ela é a nossa proteção. Viver em obediência a Deus nos guarda de muitos problemas e derrotas. E finalmente, a mensagem mais esperançosa. Deus não expõe nosso pecado para nos destruir, mas para nos restaurar. Ele traz à luz o que está errado para que possamos nos arrepender, sermos purificados e voltarmos ao caminho da vitória. Que a história de Acã nos inspire a viver com integridade, a confessar rapidamente nossos pecados e a valorizar a santidade, pois é nela que encontramos a verdadeira força e a presença contínua de Deus em nossas vidas. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe.